SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Hoje o Almanac Saúde fala sobre direitos dentro do ambiente de trabalho. Igualdade entre homens e mulheres, assédio e respeito às diferenças ainda são desafios nas relações profissionais, o que afeta diretamente a saúde do trabalhador. Vou mostrar para vocês uma empresa que tem um programa especialmente voltado para a diversidade. E eu vou receber uma especialista aqui no estúdio, aprendendo junto com você muito mais sobre o assunto. Bem-vindos ao Almanac Saúde! Hoje vamos entender o que já mudou e o que ainda deve melhorar em termos de respeito e igualdade no mercado de trabalho. Nas últimas décadas, foram diversas conquistas, mas ainda falta muito para que os direitos sejam garantidos para todos, independente de questões como gênero ou orientação sexual. O salário das mulheres ao redor do mundo é, em média, 24% menor que o dos homens. Isso mesmo quando cargos e funções são iguais. 134 países foram pesquisados e o Brasil, infelizmente, está na penúltima posição. Isso significa que temos uma das maiores diferenças quando os salários dos homens e das mulheres são comparados. É um dado impressionante. Então, para enriquecer o debate, vamos conhecer conceitos fundamentais sobre o assunto. Sexo é uma característica biológica e pode ser masculino, feminino e até intersexual. Já a identidade de gênero significa como a gente se vê e se sente, ou seja, como nos identificamos. Quando a identidade de gênero é igual ao sexo, chamamos a pessoa de cisgênera. Quando é diferente, ela é transgênera. Já a orientação sexual não tem a ver com esses aspectos, mas sim com a atração que sentimos pelo outro. Qualquer pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou não se enquadrar em nenhum desses rótulos. O tema gênero vai muito além das diferenças entre homens e mulheres. Entendemos hoje que diferenças sexuais, comportamentais e de identidade não se reduzem aos órgãos reprodutivos. E para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, em especial no ambiente de trabalho, eu recebo aqui no estúdio a doutora Fernanda Caldas Jorge, advogada trabalhista especializada em questões de gênero. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você esclarecesse essa questão do direito coletivo. Pode ser? O direito coletivo, ele vem, digamos, numa evolução. A primeira dimensão desse direito no século XVIII já era relacionada à proteção dos cidadãos contra os mandos e desmandos de quem tinha o poder. Então era uma proteção no sentido de proibir o Estado não deveria fazer determinadas coisas. Aí, um segundo momento em que se avança um pouco mais são direitos de proteção da igualdade. Então, direitos coletivos no sentido de direito de ir e vir. E aí a terceira geração são para afastar as discriminações, digamos assim. E Fernanda, como que os direitos coletivos se relacionam com as questões de gênero e mercado de trabalho? Toda a estrutura de relações do trabalho, o trabalho em si, ele é pensado na figura do trabalhador homem. Então, claro, em geral, as regras universais de segurança e saúde no trabalho, do ambiente, do tempo em que as pessoas se dedicam ao trabalho, são pensadas e estão estruturadas na legislação, e isso a gente fala de muito tempo, né? Não da ordem constitucional de agora. Ela é pensada no trabalhador homem. E claro que as mulheres, elas têm diferenças fisiológicas e até de responsabilidades familiares que são distintas dos homens. E por isso exigem uma proteção particular ou regras de ajuste para que elas também possam desempenhar o seu papel no mundo do trabalho produtivo de maneira saudável e em que a sua integridade física e mental seja resguardada. Respeitar a individualidade, né? Exato. E que conselho você daria às empresas para que elas possam contribuir
com a luta pela igualdade? A luta pela igualdade me parece que tem 3 momentos básicos. Reconhecer... É uma utopia, não, né? Não, e existem caminhos que já foram sendo trilhados e que podem ser ampliados. Um primeiro momento é o reconhecimento de que existe desigualdade. Campanhas de sensibilização, reuniões, pesquisas para que os trabalhadores falem como sentem e o que sentem falta na empresa, por um lado. Por outro lado, a adoção de medidas que possam facilitar e contribuir à conciliação das responsabilidades familiares com as responsabilidades do trabalho. Infraestrutura, como postos para amamentação, creche, flexibilidade na jornada, possibilidade de fazer teletrabalho, concessão de períodos maiores e também concessão de períodos maiores de licença paternidade para os homens. Afinal de contas, a igualdade também está se nós conseguimos compartilhar, homens e mulheres, as responsabilidades familiares. E falando em equidade, nós não poderíamos deixar de falar dos trabalhadores com deficiência, né? As empresas, como é que as empresas recebem, absorvem, integram esses profissionais? Como é isso na prática? O Brasil, enquanto Estado, encarou a questão dos portadores de deficiência a partir da década de 80, ratificando uma convenção. Em 88, isso ficou mais evidente com a Constituição e, a partir daí, existem leis, inclusive uma que fixa cotas, dependendo do tamanho da empresa, para ter portadores de deficiência ou trabalhadores em reabilitação. Muito obrigado pela sua presença aqui no Almanac Saúde, doutora. Obrigada a você. Bom, pessoal, daqui a pouco a advogada Fernanda Caldas Jorge vai voltar aqui com a gente para responder algumas dúvidas de trabalhadores. Felizmente, mais e mais mulheres desafiam preconceitos e escolhem as profissões que querem, mesmo quando são funções consideradas tipicamente masculinas. Olha, você não vai acreditar na profissão em que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço. As mulheres têm mais atenção a detalhes e conseguem executar várias atividades ao mesmo tempo. Nossa tarefa hoje é questionar estereótipos, mas gestores garantem que esses atributos têm dado destaque a trabalhadoras em setores como marcenaria e construção civil. Outra curiosidade é a procura por funcionárias no mercado de cervejas. A razão é o olfato apurado. Estudos comprovam que elas têm 50% mais neurônios direcionados a esse sentido que os homens. Ou seja, são excelentes candidatas à função de mestres em cervejaria. No programa de hoje, estamos falando sobre questões de gênero, direitos coletivos e como isso tem impacto na saúde do trabalhador. A Mariana conheceu uma empresa que desenvolveu um projeto inovador para essa pauta. Será que as leis do Brasil protegem mesmo o trabalhador contra a discriminação? Profissionais da empresa Copel, que desenvolveram um programa especialmente voltado para a diversidade no ambiente de trabalho, vão esclarecer esse assunto. A Copel está inserida num estado inteiro e agora em mais 9 estados. Nós estamos falando de uma empresa grande, a maior empresa do Paraná. Nós vamos desde o Paraná até o Maranhão. Nós temos 8.500 pessoas aqui dentro, das quais 7.000 homens, 1.500 mulheres e 3 transgêneros. O Código de Conduta eu tive a felicidade de trabalhar na primeira versão dele, ainda em 2002, foi um processo longo. Nós não tínhamos nada formal naquela ocasião. Começou há algum tempo já com uma pauta muito focada em gênero, equidade de gênero. Basicamente, se trabalhava as questões de empoderamento da mulher. O grande salto foi mais ou menos lá por 2005, 2006, que foi quando o Código de Conduta passou a fazer parte efetiva do sangue da Copel. Em 2007, a gente já podia ver essa questão também de respeito à diversidade, aos direitos humanos, nos princípios de sustentabilidade da Copel. E a partir de 2009 foi formado um comitê de diversidade. Então hoje você tem uma pauta com crença, idade, gêneros, sobretudo, né? E raça.
Então tudo isso acaba ficando interligado. Auditoria, Conselho de Orientação Ética, Conselho de Assédio Moral, o Comitê de Diversidade, todo mundo atuando em prol de uma, digamos, sociedade interna melhor também, que se reflete na externa, obviamente. Nós trabalhamos com a questão do respeito. A cultura da diversidade é uma cultura do respeito. Então você sente que assim você muda o clima organizacional. A abertura veio para todos os lados, seja para a diversidade sexual, de gênero, para crença, para política, para todos os públicos. Enquanto você aceita essas pessoas exatamente como elas são, a empresa ganha. E o comitê, uma das funções dele, o comitê de diversidade, é justamente isso, tornar visíveis essas causas. Para falar das melhorias que a gente conseguiu, as metas foram alcançadas, as salas de amamentação já começaram a ser construídas, nós já temos uma inaugurada, já temos outra, e propostas já, projetos para outras, né? Temos a questão da licença da maternidade que foi aumentada. Aumentamos a licença paternidade para 20 dias. A questão do nome social, que foi assim muito interessante trabalhar. Foi uma questão que veio a nós como pedido mesmo de uma empregada. Meu nome é Vanessa Laureano, trabalho na Copel há 10 anos. Eu entrei menininho na Copel, mas eu já era trans fora dela. Mas eu tinha muito medo de assumir aqui e não ser aceita. E com o tempo, demorou um tempo, mas eu fui me assumindo aos poucos, fui conversando com meus colegas de trabalho, vendo a opinião de cada um. Quando eu entrei aqui, eu li o Código de Conduta, né? Ele informava que a Copel respeitava as orientações sexuais. Só que eu tinha medo, não me enquadrava exatamente em orientação ou designação sexual. Eu era diferente. Então eu preferi me esconder durante um tempo, até ver como que era realmente, até me sentir à vontade de ser quem eu era realmente. Na sua vida pessoal, você Na já minha tinha vida, na minha vida assumido pessoal, isso? eu já tinha assumido, só na profissional que não. Então era difícil para mim utilizar os banheiros, era difícil para mim me apresentar, porque eu tinha que falar um nome masculino, mas fora eu era um nome feminino. Quando o problema não bate na sua porta, você não sabe qual é o problema, você não sabe o tamanho do problema, você não sabe o que aquilo causa psicológica e muitas vezes até fisicamente nas pessoas, né? Aí, a princípio, eu não sabia do Comitê da Diversidade que tinha na Copel. Eu simplesmente pedi para trocar minha foto do GTI, que é o sistema de busca da Copel. Que ainda lá você Ainda estava com a tava foto de Leandro. de menino. O nome, ele individualiza, né, a pessoa. E eu não quero ser chamada por um nome que eu não me sinto assim. A gente fala, se eu nasci João, mas eu me sinto Maria, eu quero que você me chame de Maria. Quando ela fez a transição, a gente percebeu que estava tendo algum comentário, que poderia dar margem para que ela sofresse algum preconceito. Aí, quando eu mandei a foto, entraram em contato comigo perguntando, né? Porque daí causou uma foto de uma mulher com um nome de homem, causou muita confusão, muito assim. A primeira ação que a gente fez na comunicação foi chamá-la para um bate-papo com o presidente, que é um programa de endomarketing, onde 10 empregados participam. Dessas 10 pessoas, uma era transexual. Aí o Rony entrou em contato comigo perguntando se eu não queria alterar o meu nome social. Eu falei assim, nossa, se puder, para mim vai ser muito gratificante, assim, vou ficar muito feliz. Para a gente foi significativo trazê-la e sobretudo, o nosso agradecimento sempre para o presidente, que foi aberto à proposta de mostrar, abraçando essa empregada, que ele estava abraçando a causa também. Assim, foi muito melhor do que eu imaginei que seria. Tipo, não enfrentei preconceito, dificuldade alguma, assim, por parte da Copel nenhuma. Você não pode ter esse preconceito e perder essa diversidade, essa competência, essa capacidade que a pessoa tem para dar para a empresa. Então, eu acho que a empresa que quer ser sustentável, que está falando em desenvolvimento sustentável, a diversidade tem que ser a bandeira. Para a gente, isso foi uma ação muito importante do comitê, porque, poxa, se o presidente está abraçando essa causa, por que eu, que trabalho aqui do lado dela ou a conheço, vou ter alguma ação de preconceito com ela? E foi uma conquista, porque foi um processo bem grande. E o que eu acho interessante trabalhar num comitê de diversidade é que quem está nele está aprendendo. É um dia a dia
que a gente está crescendo, que a gente está enfrentando, mas são barreiras que a gente vence com a gente mesmo. A diversidade hoje, o momento social é esse, né? Eu não tenho mais que olhar o diferente como diferente, ele é só mais um de todos nós. Se ele é transgênero, se ele é isso, se ele é aquilo, definitivamente não deve ter peso nas decisões. Trabalhador saudável precisa seguir uma boa alimentação, inclusive para manter a serotonina em alta. Esse é o hormônio responsável pelo bem-estar. Os carboidratos complexos, como o arroz e o pão integral, além de fibras, como as encontradas na banana e na quinoa, regulam a serotonina. Confira agora mais dicas com a prescrição do chefe. Ovos, carnes e leites são uma boa opção tanto para homens quanto para mulheres. Para elas, porque esses alimentos ricos em proteína são fonte de triptofano, um aminoácido essencial para a nutrição que pode aliviar bastante a tensão pré-menstrual. Para eles, por conta do metabolismo mais acelerado, que naturalmente pede um consumo maior dessa substância. Agora, para todo mundo, o chefe recomenda a boa e velha vitamina C, que ajuda a proteger contra diversas doenças e está presente em frutas cítricas. Vamos ver agora como a busca pela equidade de gênero aconteceu ao longo da história. A inclusão das mulheres no mercado de trabalho é marcada por muitas lutas e conquistas. As mulheres fazem parte da força de trabalho desde o desenvolvimento da agricultura, mas naquela época éramos uma parcela muito pequena e sem os mesmos direitos que os homens. A partir da Revolução Industrial, no início do século XVIII, nós mulheres fomos ganhando mais espaço. Começamos a realizar trabalhos físicos pesados, como atividades dentro de minas de carvão, e no período seguinte, um volume crescente de mulheres entrou nas linhas de montagem. Um estudo de censo feito nos Estados Unidos em 1870 revelou que, naquele tempo, somente 15% da força de trabalho era feminina. No início do século XX, a entrada de mulheres nas universidades transformou suas ocupações. Além das fábricas, estávamos também nos escritórios. A Segunda Guerra Mundial abriu milhões de posições para mulheres em áreas diversas. Muitas atuaram também na indústria bélica e outras juntaram-se aos militares como enfermeiras. Entre as décadas de 1950 e 1970, as perspectivas de trabalho para as mulheres mudaram radicalmente. Foi o início da chamada Revolução Silenciosa, que tirou o papel feminino de segundo plano, incluindo as mulheres em setores como medicina, direito e todo tipo de negócios. Hoje, muitas empresas do mundo são lideradas por nós, mulheres. Muito bom saber mais sobre o espaço conquistado pelas mulheres no mercado de trabalho. É importante notar que lugares antes dominados por elas, hoje, também fazem parte do universo masculino. É o caso de profissões como professor, psicólogo, chefe de cozinha, cabeleireiro, entre outros. A advogada Fernanda Caldas Jorge está de volta para esclarecer alguns conceitos e dúvidas dos trabalhadores sobre outro ponto importante na pauta dos direitos de gênero, o assédio. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença entre assédio moral e assédio sexual. Questões de natureza sexual e o outro, uma variedade de temas que para pegar no pé da outra pessoa. Desempenho no trabalho, características pessoais e aí essa pressão do assédio moral que normalmente se dá do superior hierárquico com o subordinado. O que acaba colocando o trabalhador numa situação meio sem saída, né? Porque ele depende daquele emprego e, ao mesmo tempo, tem que aturar aquela pressão vinda do seu superior, né? Exato. E os mecanismos de defesa e de provar que está sofrendo aquela pressão são muito difíceis, né? Porque, normalmente, o assédio não é explícito, não acontece... Raros os casos em que acontece diante de testemunhas. Então, a situação é realmente delicadíssima para quem é vítima de qualquer tipo de assédio.
Vamos à primeira pergunta? Sim. Vamos lá. Até que ponto uma brincadeira pode ser considerada uma cantada ou um assédio? É uma linha tênue isso, né? A qualidade de brincadeira normalmente é usado para excusar um comportamento que não é adequado. Então, mas eu acho que o grande ponto é como sente a pessoa que está recebendo a brincadeira. Se a brincadeira não é bem percebida, se ela agride, se ela ofende, perde a qualidade de brincadeira. Eu, na escola, puder fazer uma recomendação, não faça. Não é uma brincadeira adequada e, de fato, pode dar espaço até uma ação judicial, enfim, em defesa da pessoa, sim, que tem que ter tranquilidade para trabalhar. Claro. Vamos à próxima pergunta? Sim. Vamos lá. Por que a mulher ainda recebe menos fazendo o mesmo trabalho? Então. Esse, de fato, é um problema concreto, né? Existem vários estudos e várias estatísticas no Brasil e no mundo que mostram que a diferença salarial da mulher para os homens é de 70% a 80%. A questão das diferenças entre homem e mulher, do papel da mulher no mundo, de ocupar os espaços públicos, de ter uma função produtiva além da reprodutiva, isso tudo não é só uma questão do mundo do trabalho, é uma questão cultural. Então, de fato, muita ação é feita, mas não é suficiente. Então, ela tem que continuar a ser feita, o tema tem que continuar a ser discutido, ser objeto de programas de estudos, e as políticas públicas e as ações no setor privado, elas têm que ser consistentes e crescentes. Estudos dizem que talvez demore 80 anos para que se atinja a igualdade. Eu não sei qual foi o critério usado para chegar a essa conclusão, mas pode demorar 80 anos, pode demorar muito mais que isso. Hoje em dia, por exemplo, antes uma das justificativas era que a mulher ganhava menos porque tinha menos tempo de estudo. Hoje em dia, os dados do IBGE, da CEPAL já mostram que não, que na maioria dos casos hoje em dia as mulheres têm mais escolaridade do que os homens e ainda assim recebem menos. Então, ela tem razão. Tanto foi feito e ainda não atingimos a igualdade. Ainda existe uma resistência. Sim, e é no mundo do trabalho, mas também é dentro da sociedade. Então, a conclusão é: continuemos. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no Almanac Saúde, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Mariana, nossa mensagem de hoje é, acima de tudo, o respeito às diferenças no trabalho. O respeito e a aceitação valorizam as nossas diferenças. E essas atitudes, dentro das empresas, fortalecem o indivíduo e o convívio social. É isso aí, Mari. Uma boa equipe é composta por membros com perfis e habilidades variadas. E isso traz riqueza a uma empresa e ao trabalho de todos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado o Almanac Saúde. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.